Olá a todos, estamos de volta com mais uma videoaula. Essa é a nossa quarta videoaula da temática Obsessão na Umbanda. Bom, então nesse primeiro slide aí mostra onde nós paramos, né? Nós estamos lá naquela categorização que a Marlene Nobre fez no seu livro Obsessão e Suas Máscaras, os casos de obsessão na obra de André Luiz. E na última videoaula então nós vimos a temática vampirização com repercussões orgânicas. É bom então lembrar de maneira sintética, né, que a fixação mental, né, toda obsessão tem uma fixação mental por detrás, né, e dependendo do grau dessa fixação mental, ela pode muitas vezes se tornar um monoideísmo, né, a pessoa ela começa então, por exemplo, fixação mental, ela pensa numa cena que levou aquela obsessão, né. Então a gente viu aquele caso do irmão que assassinou os dois outros irmãos num barco, e os obsessores não fizeram questão, depois de que eles desencarnou, de mantê-lo preso naquela cena, tá? Aí, o monoteísmo pode acontecer quando a pessoa começa a partir de uma ideia única, pensa, por exemplo, só em vingança, 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 vingança. Com isso acontecendo, intensificando esse monoteísmo, o espírito perde a capacidade de estruturar o seu corpo astral e ele vai se transformando numa forma de ovoide, né? Ou seja, ele fica preso ali na forma do mental inferior, se tornando parasita ovoide, né? Então a própria Marlene Nobre fala que são estágios tão absolutamente imbricados que são diferentes estágios do mesmo processo, né? Mas é interessante às vezes separar didaticamente para analisá-los, para a gente perceber, né, como que a obsessão pode atuar de diferentes modos. Continuamos agora nessa videoaula com 1C, sintonia, prevalência do mecanismo hipnótico, fascinação, canalização com dominação telepática. Então ali no slide 2, o caso que a Marlene traz aqui é um que apareceu, né, na obra Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz, né, um caso que ela traz aqui para exemplificar fascinação, canalização com dominação telepática. Aqui há uma imagem, né, que um autor fez, né, para interpretar esse caso, lembrando que é uma liberdade artística nesse processo. Mas o que está sendo mostrado aqui? Está sendo mostrado, né, uma médium que está sendo dominada por um espírito obsessor. Na realidade é mais de um, tá? Esse aqui é o artista aparecendo que está mais atuante nela, mas ela tem mais de um atuando. E numa reunião mediúnica ela rodopiou, né, sobre os seus calcanhares, qual se o motor lhe acionasse os nervos, caiu em convulsões, debatendo-se no piso da sala. Se movendo em zigue-zague, né, como se fosse uma cobra se arrastando no chão, ela adquiria aspecto animalesco, né? No astral isso dava para perceber, né? E entre os encarnados dava para perceber os uivos que ela fazia, semelhante de uma loba ferida. Então, quando nós vimos que quando um espírito desencarnado, né, obsedia ou um outro espírito desencarnado, muitas vezes por sugestões hipnóticas, ele faz esse outro espírito desencarnado mudar a sua forma, por exemplo, chamando ele de lobo. Ele vai, dependendo do poder mental de quem está fazendo isso, a pessoa começa a se sentir um lobo e o corpo astral começa a se transformar num lobo. Isso pode ser em qualquer forma de animal, pode ser de cobra também. Ele chama o outro de cobra e ele vai aos poucos se transformando num cobra. Então isso chama-se zoantropia. Quando acontece especificamente com o lobo, né, na forma de lobo, é chamada de licantropia, né? Licantropia tem a ver com forma de lobo. Agora a gente está vendo aqui que entre o encarnado isso também pode acontecer, né? Então, no caso aqui, o obsessor está fazendo isso com que a mulher assuma essa forma de lobo, e ela apresente isso, inclusive engateando no chão e uivando, tá? Esse é um tipo de caso, como a gente viu lá no Kardec, de fascinação, né? Não é mais uma obsessão simples, porque a mulher agora está sendo quase que subjugada totalmente pelo obsessor. Ou seja, de acordo com a classificação do Kardec, a próxima fase seria a subjugação completa. Aí ela, por exemplo, tiraria a roupa, ela perderia totalmente o controle social dos seus atos, né? E é exatamente isso que o espírito quer, né? Então aqui diz aqui, ó,
entidades da sombra comandavam a mente da própria senhora, especialmente uma delas, que pareceria interessada em eliminar-lhe a existência, desculpa. Auxiliado pelas preces de Raul, intervenção do mentor Clementina, a doente ergueu sentado ao lado do marido. Mas ela continua dizendo o seguinte, ó. Aulus explicou tratar-se de um complexo caso de fascinação, terrível hipnotizador, auxiliado por vários companheiros, também mais de um obsessor, que também desejava vingança, utilizava a sugestão para humilhá-la. Esse é o principal fator no momento. É claro que após a humilhação, outras consequências psicológicas viriam. A mulher iria ficar, por exemplo, deprimida, poderia ter um surto psicótico e por aí vai. Ou seja, a humilhação seria o primeiro passo para levá-lo à sua decadência completa, né? Mas no momento, o que ele queria era humilhá-la. Se não fosse a proteção espiritual da casa espírita que frequenta, a senhora teria sido vítima integral de licantropia deformante. Aí ela poderia ficar de maneira permanente nesse processo, ou aí poderia ter até um surto psicótico, né? É o que o mentor vai dizer aqui, ó. O instrutor afirmou que os espíritos detentores de altos poderes de inteligência, mas dedicados ao crime, como nós falamos, né, nem toda obsessão é feita de maneira impulsiva e por espíritos que não sabem o que estão fazendo, né? Mesmo esses causam um estrago muito grande, mas na maioria das vezes eles vão aprendendo técnicas lá no astral e muitas vezes eles já desencarnam inteligentes, né? Com uma inteligência bastante avançada, mas com uma moral nem tanto. Então eles já desencarnam com esses conhecimentos, aprimoram um pouco lá e colocam esse conhecimento em prática, pronto, aí tem esse domínio que leva a esse tipo de situação, e é muito comum isso, tá? Ou seja, não é exceção, a exceção é ter o contrário, tá? São responsáveis por muitos quadros deprimentes observados nos hospitais psiquiátricos. Olha, então, nessa licantropia deformante, provavelmente se ela chegar nesse estágio, ela teria que ir para o hospital psiquiátrico, ela perderia totalmente o controle do seu psiquismo, tá? Em que numerosos doentes, sob intensa ação hipnótica, imitam costumes, posições e atitudes de animais diversos, tá? Se a doente não lhe houvesse partilhado a experiência terrestre, aqui, além disso, o obsessor se manifestou, né, começou a falar, e começou a falar numa língua antiga, tá? Aí o André Luiz pergunta pro instrutor ali, né, o Aulus, se a médium não tivesse tido uma existência, o espírito da médium não tivesse tido uma existência naquele idioma em que o obsessor estava se manifestando, se teria condições dela falar naquele idioma, né? Olha só o que ele vai dizer, bastante interessante, ó. Se a doente não lhe houvesse partilhado da experiência terrestre, como legítimo associado ao seu destino, poderia o comunicante externar no dialeto com que se caracteriza? A aula esclarece que positivamente não. Então não tem como. Então se ela não tivesse tido, o espírito dela, em nenhum momento tivesse tido uma experiência naquele dialeto, ela não teria como se expressar naquele dialeto, tá? Em todos os casos de xenoglossia é isso, você falar numa língua que não é o seu idioma daquela encarnação. Por exemplo, nós estamos no Brasil e nós não temos conhecimento, o médium não tem conhecimento nessa encarnação da língua chinesa. E o espírito se manifesta e ela começa a falar chinês. Então, xenoglossia é isso, é quando você começa a expressar numa língua que não é do seu idioma atual. E você não tem conhecimento dele atualmente. Mas, de acordo aqui com o instrutor está falando, se você conseguir falar chinês, é porque o seu espírito em algum momento conhecia esse idioma. Caso contrário, não teria como você se manifestar nesse idioma, é isso que ele vai dizer. É preciso lembrar que as forças do passado são trazidas ao presente. Olha só que interessante essa expressão dele, né? As forças do passado são trazidas ao presente. Então, aonde é que fica gravado todas essas experiências passadas? De conhecimento de idiomas, de traumas, de emoções, sentimentos. De onde é que fica gravado isso, né? Repare que se não fosse o obsessor ter atuado, ela já poderia nunca falar naquele idioma nessa vida, tá? Mas de alguma maneira o obsessor conseguiu trazer isso à tona, mas trouxe à tona de onde? Onde é que estava isso, né? E será que tem outras coisas que pode também interferir na nossa vida do presente, que é do passado também, né?
E será que o passado, aí que ele diz aqui, né, o passado são trazidos ao presente. Será que muitas vezes os nossos comportamentos atuais não é o passado se fazendo presente? Né? Aí isso, eu estou levantando esses questionamentos, aproveitando aqui essa abordagem da xenoglossia, que isso vai fazer parte das nossas reflexões quando a gente for estudar a apometria. Tá? Então deixa aí essa pulga atrás da orelha, essa curiosidade, para quando a gente estudar a apometria a gente aprofundar nessa discussão. Mas é interessante que ela aparece ao longo da obra de André Luiz, tá? Em vários modos, de maneira bastante sutil. Quando a gente for ver obsessões anímicas, né, que seria a pós-categoria que a Marina Nobre colocou da obra de André Luiz, ela vai aparecer até de maneira explícita ali, tá? Mas a gente vai aprofundar na apometria. Mas continuando aqui com a fala do Aulus, ele diz o seguinte: é preciso lembrar que as forças do passado são trazidas ao presente. Os desencarnados, elaborando fenômenos dessa ordem, interferem quase sempre por meio de impulsos automáticos. Então, o obsessor fez esses impulsos automáticos nas energias subconscienciais. Então, ele, de certa maneira, agindo, falando com ela nesse dialeto, ele conseguiu se conectar com essas energias subconscienciais, tá? Mas exclusivamente por intermédio de personalidades que lhe são afins ao tempo. Olha só, personalidades que lhe são afins do tempo. Personalidades trazidas do passado. Então ele estava ali conversando, quem estava conversando não era a personalidade da mulher do presente, era a personalidade da mulher que aquele espírito teve no passado. E onde é que essa personalidade estava? Interessante, né? Depois a gente vai refletir sobre isso. Bom, esse é só o caso que ela fala então de fascinação, e tem a ver com xenoglossia. Em linhas gerais, ele é bastante representativo desse processo. Sempre lembrando que há vários graus, toda obsessão há vários graus, né? Então, quando a gente dá um exemplo de um grau, você pode pensar no grau menor e no grau maior no processo, tá? O outro item agora é a obsessão oculta. Vamos ali no slide 4. Ali no slide 4, né, ainda nos domínios da mediunidade, ela vai falar de um caso muito interessante. É um jornalista, tá, que não tinha ali uma ética, uma moral muito elevada, e ele começa então a pensar, elaborar, né, um artigo que iria se referir sobre um homicídio, e de uma maneira bastante antiética e bastante assim, descompromissada, ele iria envolver uma mulher nesse artigo que não tinha nada a ver, mas ele não estava se preocupando muito com isso. Tá? Agora, o interessante é que isso foi reforçado pelo obsessor da mulher, olha só. É uma obsessão oculta nesse sentido. Esse obsessor que está na imagem não é o obsessor do jornalista, ele é o obsessor da mulher, porque esse obsessor tinha interesse que a mulher fosse difamada, para que, ao ser difamada, ela perdesse um pouquinho ali do seu equilíbrio psicológico, se abalasse psicologicamente, se viciasse em remédios, se viciasse em bebidas, e ficaria mais fácil para ele, então, voltar a vampirizá-la, porque de algum modo ela estava conseguindo resistir ao seu domínio. Então, como ele não conseguia, naquele momento, né, ter aquela ação desejada sobre ela, ele estava obsidiando o jornalista, porque ele percebeu o desejo no jornalista de fazer isso, e foi lá e intensificou esse desejo. Tá vendo? Como nem toda obsessão ela é de vingança entre A e B. É claro, né, que entre o obsessor e a mulher deve ter uma vingança, mas entre ele e o jornalista não. Então olha só como o caso, as variáveis, elas podem ser várias, né? Ou seja, variáveis podem ser inúmeras, né? Então a gente sempre tem que abrir esse leque para não pegar sempre como sendo alguém querendo se vingar de outro, né? Não necessariamente, mas ele estava sofrendo isso, e a brecha dele foi não ter uma atitude moral, não ter uma atitude ética. É claro, né? E com isso também ele vai pegar todos os fluidos negativos do obsessor, e isso pode abrir brecha para outros espíritos, outros influências espirituais negativos, ou seja, ele pode entrar num labirinto ali que depois vai ser difícil dele sair se ele mudar as atitudes dele. Mas aqui, ó, é isso que está dizendo aqui, tá?
Agora, que interessante o que o instrutor fala, né? O rapaz, sem o suspeitar, era hábil médio psicógrafo, assimilava as ideias do verdugo espiritual. Então, como nós falamos, médio é todos aqueles que sentem no grau qualquer a influência do espírito. Necessariamente, ele não precisa exercer essa missão, né? O mediunato. Mas nesse caso aqui, ele está sentindo a influência do espírito. Só que essa influência não é uma influência sem ser intencional. O espírito intencionalmente está fazendo ele fazer alguma coisa. Então é uma obsessão. Então, quando a influência ela é intencional, ela tem uma intenção de domínio qualquer, por motivo qualquer, é obsessão. Nesse caso aqui, ele está sendo obsidiado por causa disso, mas ele sofre essa influência, né? Bom, aí vamos ver mais o que ele diz aqui. Aqui diz o que nós acabamos de dizer sobre o império do obsessor. Tá. O verdugo, então, da jovem tem de descivilhar o caráter a fim de arremessá-lo ao vício, como nós falamos, né? E o rapaz tornar esse instrumento obsessor porque desejava produzir matéria escandalosa do impacto no público. Então, basicamente, é aquilo que nós relatamos. Agora, que interessante que ele diz, ó. O quadro sobre a nossa análise induz a meditação dos fenômenos gerais de intercâmbio que a humanidade total se envolve sem perceber. Aulus concluiu: sim, faculdades medianímicas e cooperação do mundo espiritual surgem por toda parte. Onde há pensamento, há correntes mentais. Onde há correntes mentais, existe associação. E toda associação é interdependência e influência recíproca. Então, se nós não quisermos, né, permitir que uma influência espiritual se torne uma obsessão, ou se nós quisermos fechar o máximo de portas possíveis, né, para obsessões, a gente tem que cuidar muito mesmo daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sentimos, das nossas emoções, porque uma vez que a gente deu a brecha, estabeleceu essa ligação, essa associação, pode se tornar-se muito complicado se livrar disso, tá? Agora, tem a questão da pessoa sempre ter um hábito de se autoanalisar, de fazer, mesmo que por alguns momentos ela escape dessa disciplina mental, da disciplina de sentimento e emoção, mas ela tem o hábito, por exemplo, de sempre fazer uma oração, de sempre buscar leituras edificantes, de buscar ver vídeos edificantes, de fazer algum trabalho em prol do próximo. E isso, obviamente, vai, digamos assim, vai enfraquecendo esses laços, né, e ela vai ficando mais forte para superá-los e evitar futuros, né? E no caso da Umbanda, a gente vai ver depois também, né, ela pode fazer processos de banhos, de chás, de defesas em casa, acender uma vela para onde dar guarda, enfim. Criando esses hábitos de defesa, de autoanálise constante, a gente tem um controle maior sobre isso, porque é o que cabe a nós, né? É o que cabe a nós. Porque uma vez que estabeleceu esse contato, aí fica difícil, então é melhor a gente evitar e enfraquecer. E isso vai ser sempre, porque é como a gente pensar assim, eu vou tomar um antiviral, eu vou tomar uma vacina de gripe e nunca mais eu vou pegar uma gripe. Não, porque todo ano você pode ter um vírus diferente de gripe, então você tem que tomar vacina de gripe até morrer, porque são vários vírus que causam gripe. Assim, é a mesma coisa com obsessão e influência espiritual. A gente tem que estar num estado permanente de autoanálise e de cuidado, né? De se perceber alterado e de cuidado, mas isso vai ser uma coisa permanente, não é uma coisa que acontece só uma vez, tá? Bom, ali no slide 5, então, a gente termina a obsessão oculta. Agora a gente vai para uma coisa muito interessante, que tem a ver isso com o que nós acabamos de dizer, de autoanálise e cuidado, que é com sono físico. Muitos não sabem, né, mas nós temos, né, uma abertura muito grande no processo obsessivo por meio do sono físico. Tá? Ali a Marilena Lobo traz aqui um caso do Missionários da Luz, que é o seguinte: o Alexandre, que era o mentor ali dessa história, ele dá uma palestra para desencarnados e encarnados relacionados com tarefas mediúnicas. Aí eles perceberam que tinha dois médios faltosos ali, o Vieira e o Marcondes, tá?
Aí eles então solicitaram, né, o Alexandre solicitou que o Sertório, né, um personagem ali que acompanhava o André Luiz, fosse até lá na casa dos dois para saber o que aconteceu, tá? Então por que o Vieira e o Marcondes estavam faltando nessa palestra que já tinha sido dito que seria dada, né, muito importante sobre reflexões sobre as tarefas do intercâmbio mediúnico. Muito bem. Aí foram então atrás desses dois médios, né? E aqui ele diz uma coisa, se os encarnados soubessem, né, que após o sono físico essas atividades são feitas, e eles teriam muito mais domínio, né, do seu psiquismo, porque eles perceberiam que esse gênero de tarefa causaria uma conquista muito grande nesse domínio psíquico, né? Apesar de ainda estar na cara. Isso é interessante, a gente fala das dificuldades em ser médio, só que a gente tem que lembrar também que a vantagem de ser médio, de trabalhar com mediunato, é que superando essas dificuldades, por mais que a gente caia, levante, sacode a poeira, dá a volta por cima, né, a gente vai também dominando cada vez mais o nosso psiquismo, ou seja, é como se a gente estivesse saindo ali, sei lá, você está jogando futebol no seu bairro, aí você passa para jogar o futebol profissional no campeonato estadual, depois você passa para um campeonato brasileiro e você é chamado para disputar um campeonato mundial. Então são desafios diferentes, é claro que vai exigir de você mais disciplina, mais dedicação, mas também os frutos, os méritos são muito interessantes. Então a gente tem que sempre levar isso não como uma coisa negativa, um karma. É claro que a gente está resgatando erros passados por causa disso, mas a gente não precisa resgatar esses erros com sofrimento, a gente tem que levar isso num aprendizado, tá? E se a gente levar isso no aprendizado de uma maneira leve, serena, a gente vai aprender bastante um autoconhecimento, um domínio psíquico, evitando problemas futuros e se conectando, né, com a espiritualidade maior, com o bem, que é o que mais importa de tudo isso, né? Bom, mas por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida, isso não acontece muitas das vezes, né? Vamos ver então o que aconteceu com o Vieira e Marcondes. O Vieira, aí o André Luiz se indaga, seria possível como isso acontecesse com os alunos do instrutor da Ordem de Alexandre? Aí ele respondeu, como não? O André Luiz achou estranho, falou assim, mas tudo bem, isso pode acontecer com médios numa casa que não esteja bem estruturada, ou que não tenha um mentor que não seja tão evoluída, mas será que com Alexandre aconteceria? Aí o Sertório respondeu, como não? Né? Com referência a essa possibilidade, não tenho qualquer dúvida. Quantos pregam a verdade sem aderir intimamente a ela? Então olha só, não importa o mentor, importa quem está ali com ele. Se essa pessoa realmente não faz o seu papel que lhe cabe, por mais que o seu mentor seja evoluído, ela vai cometer os seus erros, tá? Porque muitos são chamados em todos os setores de construção e aprimoramento do mundo, mas os escolhidos, contudo, são sempre poucos. Aí chegaram lá no Vieira. Quando chegaram no Vieira, o Vieira estava tendo um baita de um pesadelo. Tá? Estava ali uma entidade absolutamente negra ao redor ali do Vieira, o Vieira gritando de pavor. Tá? Só que daí o Sertório, né, que estava acompanhando o André Luiz, ele falou que foi o próprio Vieira que atraiu essa entidade até ali. Tá? Porque ao longo da noite, né, o Vieira era um velho conhecido, essa entidade era uma velha conhecida do Vieira, e ele havia acusado então essa entidade, que já tinha falecido, de ter cometido faltas que ela não tinha cometido, né, conversando levemente com a família a respeito da vida dele, ou seja, a maledicência, tá vendo? Aí o que aconteceu? Aconteceu que durante o sono físico, a entidade foi até o Vieira para explicar certas coisas, para que ele não mais caluniasse o seu nome. Olha, tá vendo? Um outro tipo de obsessão que não tem a ver por vingança, tem a ver em busca de justiça. Falou assim, ó, você faz favor de parar de falar mal de mim, tá? Mas aí a entidade vai com toda a sua negatividade, porque às vezes ela não fez o mal que o Vieira disse, mas ela também pode ser de fato uma entidade negativa, mas não por aquele motivo que o Vieira disse. Só que daí ele atrai a entidade para ele. Atrai e a entidade vai obsidiá-lo, tá? E fazendo isso antes de dormir, pior ainda, né? Bom,
definitivamente Vieira não poderia comparecer à aula de Alexandre naquela noite. Aí o Sertório falou, André, vambora, que eles aí escolheu a companhia dele e já era, não tem jeito, tá? Agora vamos atrás do Marcondes, né? O outro faltoso. Encontraram no seu quarto uma companhia de 3 entidades femininas, né? Envergonhado, Marcondes procurou desculpar-se, afirmando que é difícil manter o coração nos caminhos retos. Eita, Marcondes. Sertório deixou com as mulheres, lembrando que cada qual escolhe as companhias que prefere, né? Imagina. Vamos fazer um raciocínio rápido aqui, né? Se o Vieira atraiu aquele amigo porque ele falou mal, como que o Marcondes atraiu essas entidades femininas? O que aconteceu, né, para o Marcondes atrair essas entidades femininas, né? Então deixa a resposta com vocês, né? Lembrando aí tudo que nós estamos vendo de sintonia e do papel de ter cuidado com aquilo que você faz, o que você pensa, o que você assiste, o que você vê. Então vamos aí deixar por conta de vocês essa resposta. Mas o fato é aquilo que o Sertório falou, cada qual escolhe as companhias que prefere. É claro que ele está dando exemplo aqui de 2 médiuns que trabalhavam numa casa espírita e ia fazer essa palestra então lá e participar dessa palestra. Mas isso vale com qualquer um, né? Porque todos sentimos influência dos espíritos num grau qualquer. Então é muito importante nos prepararmos para dormir, tá? Então é muito importante ter leituras sadias antes de dormir, ver vídeos sadios, evitar maledicências, evitar pensar em problemas antes de dormir, né? Então nós recomendamos, por exemplo, os guias da nossa casa recomendam, por exemplo, pegar aqueles livros de mensagem do Chico Xavier, que ele escreve ali junto com o Emmanuel, Fontes de Luz, Vinha de Luz, Palavra de Vida Eterna, né? E outros que a gente já citou, e ler ali uma mensagem, refletir bastante com aquela mensagem, se possível, acender uma vela para o anjo da guarda, né? Enfim, se preparar para dormir, né? Porque quando a gente dorme, né, o nosso corpo astral se desliga do corpo físico. Aí esses processos de sintonia, esse processo de hipnotismo, ele fica bastante acentuados. E nós vamos, como o Merton está falando, cada qual escolhe as companhias que prefere. Nós vamos com aquilo que nós estamos mais sintonizados por meio de pensamentos, sentimentos e emoções. Então nós temos que criar uma sintonia adequada para estar em companhias adequadas. Esse que é o X da questão, tá bom? No slide 9, então, nós vamos para o último item aqui, né, do C, que é a obsessão coletiva. Esse item, a Marlene Nobre, ela não traz exemplos da obra de André Luiz, apesar que muitos dos casos que nós estudamos também tem um tipo de obsessão coletiva por detrás, igual a essa, por exemplo, da mulher que sofria essa licantropia deformante. Ela tinha vários obsessores sobre ela, né? A Margarida, que nós vimos na videoaula passada, tinha vários obsessores. Mas aqui ela cita um livro muito interessante, né, do Kardec, que chama A Obsessão, tá? E esse livro, A Obsessão, na realidade, é uma coletânea de tudo que o Kardec escreveu sobre obsessão na Revista Espírita. Além das obras básicas do Kardec, o Kardec também, como nós já dissemos, ele escrevia bastante para a Revista Espírita, que eram casos que ele vivenciava ali nas reuniões que ele fazia, né, junto com os médios. Muitos desses casos não estão nos livros das obras kardecianas, né, codificação kardeciana. E são casos interessantíssimos. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram uma coletânea, então, de todos esses casos relacionados com a obsessão e reflexões sobre isso, que estão no livro, né, e muitas vezes não estão nos livros, tá? Então fica aqui a dica, que é muito interessante esse livro, A Obsessão, Origem, Sintomas e Curas, que é uma coletânea, então, de tudo que o Kardec escreveu sobre isso na Revista Espírita, tá? Bom, já que nós estamos dando essa dica, uma outra dica também muito interessante tem um canal no YouTube chamado O Espírito da Letra, é só digitar entre aspas. Por coincidência, o rapaz chama André Luiz Ruiz, e ele faz uma leitura oral, né, das obras do André Luiz. É claro, escolhendo alguns principais trechos, né, só que ele faz considerações, faz algumas reflexões, traz algumas imagens. Então quem por algum motivo tiver dificuldade de ler o livro, pode aproveitar, né, esse vídeo, é como se fosse um audiolivro, né? E ele já tem lá, então, Entre a Terra e o Céu todo comentado, tem Libertação, Nosso Lar, Missionários da Luz, Os Mensageiros, Obreiros da Vida Terra, No Mundo Maior, e me parece que está lá, comentando os domínios da mediunidade. Então fica aí a dica, tá? Por fim,
né, esse item pensamentos sonorizados, vamos deixar então para a próxima videoaula, que o nosso tempo já estourou, tá bom? Então nessa videoaula é isso, e a gente vai terminar então obsessão espirítica, né, na categoria da Marianne Lobo, na próxima videoaula. Então até lá.